Amém. Colossenses, capítulo 1. Os irmãos, estava aqui a pensar o que é que havia de partilhar convosco nestas 2h30 que os irmãos me vão dar para pregar. Mas ninguém se ri, é mesmo 2h30. Está bem, isto está bonito. Irmãos, não se preocupem. Diz isto, já. E então veio este texto, que é um texto que eu já li várias vezes. Mas, irmãos, eu nem vou precisar de pregar muito tempo e não é mesmo o meu propósito. Eu gostava que nós lêssemos este texto, fôssemos comentando algumas coisas, mas este é um texto maravilhoso. Irmãos, nós estamos num culto anual, o que significa que já passou um ano, como nós vimos, desde o último culto. E quando nós analisamos e olhamos para a nossa vida, é interessante perceber como num ano a vida muda tão depressa, não é? Num ano, rapidamente as coisas mudam. Nem é preciso um ano. A vida muda de um dia para o outro. E nós às vezes podemos imaginar e pensar e até planear coisas, mas nós temos que ter sempre a flexibilidade para perceber e entender que os nossos planos, mais tarde ou mais cedo, eles podem sair frustrados. Os nossos planos podem mudar. E o que este texto fala é acerca de alguma coisa que jamais vai mudar. E nós sabemos que quem jamais vai mudar é o nosso Jesus Cristo, amém? Mas também, e não só, Jesus não muda, mas aquilo que Ele produz na nossa vida também não precisa de mudar. O que é que eu quero dizer com isto? Há características que Deus coloca e imprime em nós que é suposto nós termos permanentemente presente. Irmão, abra comigo então em Colossenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E agora vejam a característica que Paulo quer e porque é que ele ora, e uma característica que esta igreja, porque esta é uma carta escrita à igreja que está lá em Colosso. Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos e quando nós pensamos em igreja, e nós sabemos que a igreja é cada um de nós, há estas 3 características que são incríveis e que são a marca de uma igreja verdadeiramente saudável. A marca de uma igreja que confia e cujo seu pastor é verdadeiramente Jesus Cristo. Tem estas 3 marcas. A primeira, Paulo sempre ora por eles porque ouvem falar da fé em Cristo. Irmãos, nós podemos não ter nada. Podemos não ter recursos nenhuns e temos, graças a Deus. Olhamos para as finanças e vemos, graças a Deus, o Senhor nos tem abençoado. Amém? E muito. E muito. Nos tempos que correm não há assim tantas áreas que tenham neste momento o orçamento que nós temos. Podemos investir naquilo que estamos a investir, ter os saltos que nós estamos a ter. Irmãos, é um privilégio. É porque os irmãos estão a ser fiéis, porque sabemos que o nosso Deus, como o meu irmão Rui sempre diz também, Ele é sempre fiel, independentemente daquilo que acontece. Mas nós estamos a ser fiéis também nas nossas contribuições. Mas irmãos, nós podíamos até nem ter nada. Podíamos não ter nada. Mas aquilo que define verdadeiramente a igreja não é o saldo bancário, não é as condições que temos, não é se temos bons músicos ou maus músicos, não é se temos bom louvor ou mau louvor, e quando eu falo bom ou mau, isto é subjetivo, mas tem a ver com a qualidade em si. Também é subjetiva, na maior parte dos casos, depende dos parâmetros também com que analisarmos as coisas. Mas a ideia é, aquilo que jamais poderá falhar na igreja é a fé em Cristo Jesus. Irmãos, e deixem-nos dizer nesta tarde o seguinte: uma igreja que tem como marca a fé em Jesus Cristo, ela é conhecida. Ela é famosa não por si mesmo, mas por causa da fé que tem em Jesus Cristo. E a minha pergunta é, irmãos, que legado é que nós queremos deixar para as crianças que estão lá em baixo, para os nossos filhos, para os nossos netos? Que tipo de igreja é que eu quero ter? Melhor, que tipo de igreja é que você quer e eu quero ser? Porque é verdade que nós podemos mascarar e nós podemos fazer igreja, e passa aqui a expressão fazer igreja, sem depositar verdadeiramente a fé em Jesus. É interessante que aquilo que Paulo dá graças a Deus e ele ora é por causa daquilo que lhe é conhecido, por causa daquilo que lhe chegou. E o que é que lhe chegou? Por causa
da fé em Cristo Jesus. O que significa que a fé não é o mero ato passivo de crer em alguma coisa, ela tem que ser claramente algo ativo, porque de outra forma Paulo não ouviria falar da fé que eles têm. Você está cá. A fé, ela é prática. A fé, ela é exercida. A fé, ela tem e gera obras. A fé dá testemunho. E uma igreja que tem fé em Cristo é uma igreja que faz as obras de Cristo. Amém? Então aquilo que eu sonho para a igreja em Portugal, mas aqui especificamente para a nossa igreja em Tomar, é que nós sejamos conhecidos pela fé que temos em Cristo Jesus. E esta fé não é meramente crer, eu creio em Jesus, porque nesse aspecto todos temos fé. Também os demónios creem no Senhor. Por um aspecto até podemos dizer que os demónios têm fé, no sentido de eles crerem no Senhor. Mas não é este o tipo de fé que Paulo está a falar. Paulo está a falar de uma fé que se ouve, uma fé que se vê, uma fé que se experimenta e uma fé que transborda da igreja para aqueles que estão lá fora. Esta é a fé. É a fé que Paulo ouve. Ouvimos falar a vossa fé. Mas estava a ver uma coisa incrível. Já nem sei, aquilo já me apareceu 2 ou 3 vezes, já nem sei muito bem como é que eu chego lá e quando eu tento procurar não consigo achar. Mas de vez em quando aparece-me. E há uma igreja, dizia isto hoje em Orem, é uma igreja mais pequena que esta que nós temos aqui em Tomar. E de uma forma incrível, aquilo era assim, era uma reportagem pequenita, de uma forma incrível aquela igreja apoia 60 missionários. 60 pessoas, 60 famílias a tempo integral, apoiadas por uma igreja mais pequena do que Tomar. Mais pequena. E quando lhes perguntam como é que vocês arranjam um orçamento, como é que vocês têm um orçamento para 60 pessoas, e os líderes dizem, olha, não fazemos a mínima ideia. Uma coisa é que a gente sabe é que agora temos 60 e não podemos deixar nenhum deles na mão. Então o Senhor vai suprindo. Todos os meses chega ao suficiente para comatar as necessidades e o salário de 60 obreiros. Igreja pequena. Irmãos, isto fala acerca de fé. Porque a determinada altura, os irmãos já perceberam, e depois também depende das lideranças. Eu, por exemplo, eu sou um bocadinho racional. E é isto que o Senhor vai trabalhando comigo. Porque muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, a fé não se move do racional. A fé é o Senhor pedir-nos para fazermos coisas que o nosso racional diz, isto não faz sentido. Já percebeu o que é? A Bíblia funciona assim. Já pregamos aqui, os irmãos conhecem muito bem a questão das muralhas de Jericó, do ponto de vista da estratégia militar. Qual é o sentido que faz andarmos ali à volta? Não faz sentido nenhum. Racionalmente aquilo é de loucos. Mas já reparou que as regras do mundo espiritual não têm nada a ver com as regras do mundo racional? E a pergunta que eu faço é, nós queremos ser conhecidos por ser racionais ou queremos ser conhecidos pela fé que temos? Eu percebo, os meus amigos racionais como é complicado. Porque nós olhamos e pensamos, 60, eu fico logo a pensar, 60? Mas a igreja, como é que aquela igreja consegue? Irmãos, e aquilo que nós vamos observando na Bíblia é que as igrejas causam grande impacto. Elas causam impacto não é por causa dos seus orçamentos, embora isso seja tudo importante. Não é por causa da sua organização, embora isso seja tudo importante. É por causa da sua fé absoluta num Deus soberano, todo-poderoso. E quando a igreja, não é apenas a liderança, mas quando a liderança e a igreja se unem em fé e creem num Deus maravilhoso, coisas grandes podem acontecer. Irmãos, não gostam de ver coisas grandes. O irmão crê num Deus maravilhoso. Então imaginem que nós, todos aqueles que aqui estamos, cremos num Deus capaz de todas as coisas e vivemos acreditando mesmo num Deus capaz de todas as coisas. E eu garanto-vos que toda a gente vai ouvir falar da fé da igreja em Tomar. Porque a igreja em Tomar são cada um de nós depositar a fé em Cristo Jesus. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Porque este é o primeiro passo. Só existe a igreja quando a igreja crê em Cristo Jesus. E depois de acreditar em Cristo Jesus, de crer em Cristo Jesus, de viver para Cristo Jesus, há outra coisa que é gerada. Uma coisa que às vezes vai falhando e que não pode falhar. Outro ingrediente essencial na igreja é o amor. Sem amor não há igreja.
Uma igreja que não é amorosa não é e jamais poderá ser uma igreja. Irmãos, qual é a grande marca do ministério de Jesus na terra? O que é que Jesus veio fazer à terra? Nós dizemos, claro, Jesus veio cumprir um ministério e era o ministério do sofrimento. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas literalmente o ministério de Jesus é o amor. É o amor. E a igreja sem amor não é igreja. É interessante que Paulo fala primeiro, ouvimos falar acerca da fé que vocês têm em Jesus, porque o amor não é algo natural também. O amor é algo que é celestial. Nós até podemos ter amor para com os nossos filhos, nós podemos ter amor para com as pessoas que nós gostamos, mas a igreja, o amor não é apenas pelas pessoas que nós gostamos, é também pelas pessoas que na igreja nos criticam. É também é também amor pelas pessoas que na igreja nos ofendem, pelas pessoas que na igreja, que também são igreja, até podem dizer mal de cada um de nós. E como é que nós amamos essas pessoas? Olha, do ponto de vista racional, é impossível. Mas quando eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, eu olho e a minha perspectiva muda para completo, irmão. Porquê? Porque nós entendemos que Jesus nos amou sendo nós ainda seus inimigos. Quando eu olho para cada um dos irmãos, eu não olho aquilo que você possa eventualmente dizer ou fazer por causa ou acerca de mim. E não estou a dizer que o irmão até faz... Estou a falar. Porque às vezes acontece. Às vezes temos assim umas ideias manhosas acerca uns dos outros e dizemos coisas uns dos outros que nunca deveríamos dizer, nem sequer ousar pensar. Isto porque somos humanos. Lá vamos nós torcer e dizer e falar aquilo que não deveríamos. E depois vamos sempre a falar e não falamos sozinhos. Este é que é o problema. É que se você falasse sozinho, ainda era naquela. Dizia mal, mas dizia só para si. Olha, e ficava envenenava só a si mesmo. Mas é que nós temos que ir arranjar outras pessoas para dizer mal. Ora, na igreja, só há a fé em Cristo. E porque depois de termos a fé em Cristo, Ele trabalha na nossa vida a ponto tal que na igreja, aquilo que seja conhecido não é pelo mal que eu diga acerca do meu irmão, mas é pelo amor que eu lhe tenho, independentemente daquilo que ele me faça. Esta é a verdadeira igreja. Este é o verdadeiro propósito. O irmão já reparou como é que Jesus lidou com Judas? Já pensou nisto? Judas era boa pessoa. A gente já nem sabe se é ou se não. Não era. Mas nós também não somos, muitas das vezes. Não tínhamos ilusões. Nós às vezes achamos que somos muito boas pessoas e não somos. Somos bem piores do que aquilo que achamos que somos. O pastor hoje veio chateado no culto anual. Não vem, não. Estou chateado é comigo próprio, que a pregação é para mim. É aqui mesmo. Mas a ideia é, irmãos, nós olhamos para a igreja e às vezes criticamos e esquecemos que os ingredientes são estes. Eu tenho que ter fé em Cristo para que depois Cristo me modifique, para que eu não ligue àquilo que o outro diz e eu a única coisa que tenha é amor, ainda que as pessoas digam mal, ainda que as pessoas falem mal, ainda que as pessoas nos façam mal. Foi isto e é este o ministério de Jesus. Como é que Jesus lida com Judas? Jesus dá todas as oportunidades até ao final para Judas se arrepender. O irmão sabe que mesmo depois de Judas ter aceito o dinheiro, Judas não precisava de se suicidar? E se Judas estivesse arrependido, ele estava no céu hoje. Está cá? Sabe disso? Sabe que quando Jesus estava naquela cruz, Jesus também estava na cruz por Judas? Sabia disto? Mas nós vivemos e pensamos e agimos de uma forma radicalmente e diametralmente oposta àquilo que às vezes é o Evangelho e àquilo que o Evangelho nos chama. Irmãos, ser cristão, como eu digo, não é fácil. Nós andámos durante anos e anos a ouvir pregações que ser cristão era fácil. É mentira, não é fácil. Porque é radical. Só é cristão verdadeiramente se cumprirmos os princípios. E nós temos a tendência de escolher os princípios que a nós nos agrada. E queremos obedecer aos princípios que a nós nos agradam. Quantos de vocês é que amam amar pessoas que dizem mal de vocês? Levantem lá, quantos é que temos aqui voluntários? Uma pessoa que gosta, temos pelo menos 2 pessoas que gostam, 3 pessoas, já são uns quantos. Têm que me dar lições que eu não consigo. Naturalmente é difícil amar pessoas que não gostam, nos tratam mal. É difícil. Os nossos filhos, a gente tem de dizer, tenho a obrigação, ele trata mal, mas eu tenho a obrigação. Os meus filhos não me tratam mal, mas às vezes quando o meu filho me responde mais torto, eu fico logo ali a olhar de lado. Assim, eu já te digo o amor com que eu te vou dar, mas é com o chinelo. Isto está gravado, não dou nada com o chinelo.
Irmão João Balê, tenho que cortar depois esta parte, está bem? Não, eu não lhes dou com o chinelo, não dou nada, não dá. É só. Eu não dou mesmo, não estou a mentir, está bem? Eu até me esqueço que a gente vai para a internet, isto agora é uma carga de trabalho, tenho que estar sempre a pensar naquilo que digo e eu penso pouco naquilo que estou a dizer. Esqueçam, depois a gente apaga com a borracha. Mas irmãos, é difícil. Mas a igreja tem que ser um lugar de amor, porque deixem-vos dizer o seguinte: qualquer pessoa que entra pela primeira vez nesta igreja, o irmão sabe que a pessoa só precisa de estar no culto sentada e ela vai perceber se esta é uma igreja de amor ou não. Isto tem acontecido. Tem acontecido porque não é só aqui, acontece a todo lado. Nós podemos até... Pode não ser o nosso estilo. A igreja, porque pois cada pessoa gosta de um determinado estilo e há determinadas coisas que nós nos inclinamos mais. Uns que gostam mais deste tipo de músicas, outros gostam mais daquele tipo de músicas, outros gostam mais do pregador X, outros... Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar única e exclusivamente da questão do amor, de sentir um amor que não é natural, um amor em que nós entramos por aquele lugar, sentamos e sentimos instantaneamente parte de uma coisa que se chama família. A igreja, quando nós entramos e não nos sentimos parte da família, o que é que nós fazemos? Nunca mais cá pomos os... E você sabe que tem acontecido isto? Sabe que tem acontecido isto ou não? Irmãos, sabem, às vezes partilhava, e graças a Deus nós estamos muito melhor. Mas irmãos, a marca da igreja tem que ser o amor, porque eu como pastor, eu recebi muita gente que me disse: pastor, olha, nós até gostamos do louvor, nós até gostamos da palavra, mas nós não nos sentimos bem-vindos em tomar. Sabem quantas pessoas eu contei, pelo menos que me disseram isto, mais ou menos para estas palavras? Outras não disseram? Foi implícito. Estamos a falar entre 14 e 16 pessoas. Nos tempos em que eu tive cá, não é? É muita gente. É muita gente. Claro, nós poderíamos dizer: mas isto são desculpas. Pode ser, irmão. Pode ser. Mas há uma coisa que eu acho que é verdade. Quanto mais fé nós temos em Cristo, mais amorosos nós nos tornamos. Mais importados nós ficamos com aquilo que o outro está a pensar. Irmão, já reparou quanto mais perto de nós estamos de Deus, menos crítica nós temos para com os outros? Não acontece consigo ou não? Quanto mais próximo você está a Deus, quanto mais relacionamento você tem com Cristo, menos você e eu temos necessidade e até vontade de criticar os outros. Porquê? Porque nós estamos importados com aquilo que Deus está-nos a dizer, com o relacionamento que temos com Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu olho, sabem para que defeitos? Não é do meu irmão, é para os meus próprios defeitos. Você não gostava de que nós fôssemos conhecidos por ser uma igreja de amor? Então cabe a cada um de nós ser amoroso. Irmãos, e aqui cada um de nós tem a sua personalidade, não é isso que eu estou a falar. Os irmãos também me conhecem, eu não sou a pessoa mais amorosa, admito já, também não preciso de admitir, vocês já me conhecem. Não é porque eu não ame, é porque eu demonstrei o amor às vezes de uma forma um bocadinho diferente. Por exemplo, para mim, o meu filho é muito mimoso, gosta muito de miminhos e eu não tenho paciência. Mas eu esforço-me. Às vezes só o facto de eu fazer assim, claro, a minha mulher não, é logo beijinhos e aquelas coisas. Mas eu não sou assim, não fui ensinado assim, não tive este relacionamento com o meu pai. Então, e a minha mãe também não era assim muito de beijinhos, então é um bocadinho estranho para mim, tem a ver com a personalidade de cada um. Mas para mim, só o facto de eu lhe fazer uma festinha e um abracito ao meu filho, para mim eu estou-lhe a demonstrar amor e eu sei que ele sente isso. É o meu filho, ele também já me conhece, mas já sabe aquilo que tem do pai, de bom e de mau. Ele até sabe mais até, mas pronto. Ele sabe tudo. Ele sabe, e a minha filha também sabe tudo. Mas irmãos, não tem a ver com as nossas personalidades, eu não estou a dizer que agora nós temos que andar todos aos beijinhos e aos abraços, isso não tem a ver com o amor. Isso até pode ser hipocrisia, se você não tiver essa inclinação. O que eu estou a falar é que na nossa igreja se sente em primeiro lugar o amor divino, um amor que é impresso nos nossos corações e que transborda para aqueles que estão à nossa volta. É isto que eu anseio. Porque é isto que eu acredito que é verdadeiramente igreja. Irmãos, uma das coisas que mais me impressiona, eu não sei se os irmãos visitam igrejas ou não, eu por causa também de ser pastor, mas ainda antes de estar em alguns eventos, irmãos, é tão interessante, não é preciso muito tempo para nós termos uma opinião formada acerca da igreja. Nós sentamos e pelo ambiente nós percebemos logo se gostamos, se não gostamos, se está ali a presença do Senhor. E onde está a presença do Senhor tem que haver amor. Porque já há fé, amém? Ora,
Se a presença do Senhor está aqui, em primeiro lugar, é porque há fé, porque o Senhor vai sempre honrar a fé daqueles que o buscam. Se você tem pouca fé, o Senhor vai honrar a sua pouca fé. Se você tiver muita fé, o Senhor vai honrar a nossa muita. Por isso é que nós temos que estar sempre com uma fé lá no topo. Sabem por... Olha, já vem alguém, já desistiram. És tu, outra vez. Nem olhas, não é? Diz-me de espera. ele desvia mesmo o olhar, ele faz mesmo propósito para... A gente vou discipliná-lo no final do culto, é só. O amor que tendes para com todos os santos. Esta é uma marca que eu gostava que nós tivéssemos como igreja, meus amados. E porquê que nós temos amor? Vejam, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça do Deus verdadeiro. Quantos de vocês já ouviram o que é o Evangelho? Ai, temos que pregar o Evangelho mais vezes. Os pregadores, irmão Rui, irmão João Valide, temos que pregar o Evangelho, que metade da igreja não sabe o que é o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho? Sabem o que é o Evangelho ou não sabem? Irmãos, e nós já ouvimos, é isto que nós temos ouvido. Cristo é o Evangelho e Ele já foi pregado e nós temos... E nós temos uma responsabilidade. Sabem qual é a responsabilidade? Veja, o que é que o Evangelho deve produzir na nossa vida? E já vai frutificar. Nós precisamos de frutificar. Significa que o Evangelho não é meramente estarmos sentados passivos. O Evangelho tem que produzir alguma coisa na nossa vida. O Evangelho obrigatoriamente transforma a nossa vida. Amém? Você tem uma vida transformada? Mas ainda precisamos transformar mais. É que é isto que o Evangelho faz. Como aprendeste de Epáfras. Nosso amado conservo para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor. Espírito. Novamente, Paulo enfatiza aquilo que é o amor. E aqui é o amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento do quê? E em toda a sabedoria e inteligência. Há uns anos para cá está na moda uma figura que é a inteligência emocional. Nós sabemos lidar com as nossas emoções. Até há cursos disso. Muito em voga. Muitos coaches estão nisto. E não só coaches. Gente, é inteligência emocional. Mas já devem ter ouvido falar desta expressão. É a forma como nós lidamos com as circunstâncias e aprender a gerir as nossas emoções de uma forma mais... é um bocadinho racional, obviamente, mas a ideia é nós sabemos lidar com as nossas emoções, porque o Paco do português tem muita dificuldade em lidar com as emoções. É só perceberem, é só verem alguém a jogar futebol ou a ver futebol. Nem é preciso ir ao café, pode ser na vossa casa. Se tiverem alguém que gosta muito de futebol, vocês vão perceber logo como é que é a inteligência emocional daquela pessoa. Quando a pessoa, olha, o meu filho, a inteligência emocional dele é 0. O meu filho está a ver os jogos no dia a seguir que já deram e ele está a mandar vir. Isto é a inteligência emocional dele. Eu digo, isto já acabou. Mas eu não sei quanto é que ficou. Mas eu digo, não quero. E começa lá a mandar vir com os árbitros. Bonito. Os árbitros e com a equipa que está a jogar mal. Não é só o meu filho. É porque o meu filho tem 9 anos. Mas eu conheço pessoas que não têm apenas 9 anos. Têm 9 vezes qualquer coisa. E é igual. A falar com a televisão. Olha o meu pai. O meu pai é uma coisa incrível. Coitado, agora já não fala muito. Infelizmente, mas o meu pai a ver o Sporting, aquilo era uma desgraça. Eu, quando havia os jogos de Sporting, ficava doente. Eu estava sentado a tentar ver o jogo, ele não me deixava ver nada. Você era igual, irmão, Mary? Era igualzinho. É igual. Olha, o meu pai também. O meu pai fala com a televisão. Sabe o quê? Falar com a televisão. Mandava vir com o árbitro como se o árbitro estivesse ao lado dele. Ele disse, o homem não está a ouvir. Eu sei, mas eu preciso. Eu preciso, diz ele. Pronto, isto tem a ver com a inteligência emocional. Mas a Bíblia não fala acerca de inteligência emocional, embora seja importante. A Bíblia fala acerca de inteligência espiritual. Sabe o que é que isto significa?
Muito mais importante do que nós sermos guiados ou tentarmos controlar as nossas emoções é que nós controlemos o nosso espírito humano para que ele fique subjugado ao espírito divino, para que seja o espírito em nós a atuar e a decidir aquilo que nós temos que fazer. Seja o espírito de Deus em nós. Porque o que há melhor, meus irmãos, do que ficarmos cheios do conhecimento da sua vontade? E temos toda a sabedoria e a inteligência espiritual para saber discernir aquilo que se passa, não apenas na nossa vida, mas também na nossa igreja, na nossa cidade. Porque quando nós discernimos espiritualmente, nós passamos a ter um plano de ação. Quando eu sei o que se passa no reino espiritual, eu já sei quando estiver prostrados aos pés de Jesus, quando eu estiver em oração, eu já sei aquilo que devo orar e aquilo que devo buscar como direção do Espírito para a minha vida, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Quantos de nós queremos andar dignamente diante do Senhor? A igreja é suposto andar dignamente. Mas vejam, há uma cadência. Nós precisamos, em primeiro lugar, de saber o conhecimento da sua vontade, saber a sua sabedoria, ter a sua sabedoria, ter a inteligência espiritual, porque só assim podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, mais uma vez, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Este texto é incrível. Os irmãos depois leiam isto em casa. Isto é mesmo maravilhoso. Eu quero agradar a Deus. Eu quero que Deus se agrade da nossa igreja. Amém? Uma igreja fiel, uma igreja saudável, é aquela que cresce no conhecimento de Deus e frutifica em toda a boa obra. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu... Vejam, irmãos, lá está Paulo a falar mais uma vez do amor da marca, que é uma igreja amorosa. Não pode haver igreja sem amor, porque nós fomos resgatados de um reino de trevas e fomos transportados para o reino do Filho. E o reino do Filho é um reino de amor. Então nós precisamos do seu amor, porque já o temos, já o recebemos e não há outra forma de ser igreja. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para... Aleluia! E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Que na igreja, aquele que tem preeminência em todas as coisas seja única e exclusivamente Jesus Cristo, o cabeça. A verdadeira igreja é aquela que é Jesus de facto o cabeça. Aquele que tem e que está no centro de todas as coisas. É Ele a prioridade. É Ele que manda. E nós obedecemos. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A obra e o ministério de Jesus é um ministério e uma obra de reconciliação. Por isso a igreja, em vez de destruir, tem que reconciliar. A igreja, em vez de separar e em vez de dividir, tem que ligar e conectar. Este é o propósito da igreja. Mas eu garanto-vos, se a igreja fosse um lugar de amor, nós tínhamos pessoas a correr para vir para aqui. Tínhamos medo. Mas às vezes não há. E às vezes não correm. Porque não somos conhecidos por ser amorosos. Porque nós às vezes vivemos e até falamos e temos o discurso de crentes. Mas esquecemos-nos que fomos resgatados, redimidos. E que o amor que agora está em nós não é um amor gerado naturalmente. É um amor gerado espiritualmente. A vós, versículo 21,
também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Mas já pensaram que esta é a nossa condição? Não tem a ver com a minha posição, porque a minha posição não sou eu que me coloco. Irmãos, você ou eu podemos tentar fazer o que quisermos. Nenhum de nós, pela nossa força, e temos visto isto às quartas, às quintas-feiras e também domingo após domingo com quem vai pregando. Esta é a história do Evangelho. Nós, pela nossa força, pela nossa obediência, não conseguimos mudar de posição. Nem sequer conseguimos mudar de condição. Nós não conseguimos transformar-nos em santos, em irrepreensíveis e inculpáveis. Alguém consegue? Mas o sangue de Cristo em nós já fez isso, amém? E este é o nosso privilégio. Nós hoje não estamos na mesma condição nem na mesma posição, porque é o Senhor que nos agarra e nos muda de posição para agora sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas agora há uma responsabilização. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito é nisto. A todos os líderes que estão na igreja, jamais esqueçam que vocês e aquilo que somos na igreja não tem a ver pelo nosso mérito. Tem a ver sermos feitos ministros por Cristo Jesus. Que em nós nunca haja qualquer ponta de glória. Qualquer que seja o departamento, qualquer que seja o serviço. E numa igreja nós temos sempre muitos departamentos. E eu dou graças a Deus, estou grato a Deus por cada departamento, por cada líder, por cada voluntário. Ainda há bocado estávamos aqui a orar e honestamente, eu, quando oro, eu estou a ser genuíno, não consigo entender de outra forma. Estava grato pela vida de cada músico, porque é mesmo assim, irmão. Mas que nenhum de nós se esqueça. Quer estejamos na portaria, quer estejamos na escola dominical, quer estejamos aqui à frente a pregar, quer estejamos aí sentados a fazer o que for, quer estejamos na intercessão, quer estejamos na oração, não esqueçamos o seguinte, aquilo que nós somos, só somos porque somos feitos ministros por causa de Jesus Cristo. Não há outra forma. E quando nós entendemos que somos aquilo que somos por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, em primeiro lugar nós tornamos-nos humildes, mas em segundo lugar nós percebemos a responsabilidade que temos de estarmos na obra do Senhor. E cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade. E estas são as marcas da igreja. E era isto que eu gostava de deixar para vocês, irmão. Dizer-vos que é o meu último culto anual, é assim, mas não tem que ser nenhum drama. Ainda vêm mais cultos. Para mim é tranquilo, vêm mais cultos e o Senhor é que sabe. Mas eu gostava de deixar esta mensagem mesmo, irmão. Uma mensagem de reflexão acerca daquilo que foi o ano que passou e daquilo que nós queremos que seja o ano que vai vir. As coisas vão mudar rapidamente. Rapidamente mudam. E às vezes com uma velocidade estonteante, os irmãos sabem, tenho partilhado convosco até a história do meu pai, de facto tem sido complicado. Já agora dizer aos irmãos que esta sexta-feira ele teve que passar também a noite toda no hospital. O médico já começou a preparar a minha mãe para ela se preparar, porque ele está constantemente a ter micro-AVCs, é isto que lhe está a acontecer, são imperceptíveis até ele próprio, mas depois percebe-se que alguma coisa está a acontecer e o médico já disse à minha mãe, do ponto de vista humano, que o que vai acontecer é que ele vai parar uma cama. Mas eu ainda confio no Senhor. Eu ainda creio num Senhor, creio nisso, mas isto para dizer o quê? Não é para os irmãos ficarem com pena, é para dizer que a vida muda rapidamente. Mas estas marcas, as marcas da igreja, estas não podem mudar. Estejamos nós com o pai na cama ou não, estejamos nós a sofrer ou não, estejamos nós próprios a sofrer na pele as dores, as doenças, as dificuldades. O amor não pode acabar, porque nós temos um Deus de amor. Então a sua igreja tem que ser conhecida pelas características do Deus que está e que manda na igreja. Deus é ou não é um Deus de amor? Então a sua igreja tem que ser uma igreja de amor. Deus é ou não é um Deus de fé, de fazer as coisas acontecerem? Então a igreja tem que ter a fé em Cristo para que as coisas possam acontecer. Porque aquilo que nos faz mover não é a vista neste mundo. É a esperança de um dia vermos face a face a glória do nosso Salvador.
É esta esperança que nos move. Mas já pensou que a vida não fazia sentido nenhum se Deus não existisse? Não sei se alguma vez fez este exercício. Às vezes faço isto. Começo a imaginar. Se Deus não existisse, como é que era a vida? Mas eu pessoalmente, eu estou a falar de mim. Eu não consigo arranjar. Gosto muito da minha família. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com gostar ou não. Mas eu não consigo conceber para que é que servia a minha vida. Não consigo. A minha vida só faz sentido porque eu sei que existe um Deus e que existe um propósito maior. Porque se Deus não existisse, eu às vezes ficava aqui com o nó na cabeça e dizia, isto não faz sentido nenhum. Estamos aqui 60, 70, 80, alguns 130 anos. Mas e depois acabou. Dizia ontem em Caixarias. Nós somos engraçados. Nós dizemos coisas, nem pensamos naquilo que dizemos e até somos arrogantes na forma como dizemos as coisas. Já vos vou explicar. Mas já reparou que normalmente nós dizemos que chegamos à meia-idade quando chegamos aos 50 anos? Meia-idade é aos 50, então significa que pelo menos até aos 100 vamos viver. É a ideia que nós temos. Meia-idade é a partir dos 50. Se nós formos à estatística, para vos assustar, sabem em que idade é que é mais ou menos a meia-idade nos seres humanos? Entre os 30 e os 40 anos. É a meia-idade. A maior parte morre entre os 60 e os 70 anos. A maior parte da população mundial vive até aos 70 anos. E é isto que a Bíblia diz. Isto muda um bocadinho a nossa perspectiva. Alguns de vocês já estão a olhar para o relógio a fazer as contas. Não é? Epá, eu já passei. Alguns já passaram. E muito. Outros estão-se a aproximar e até vos deu um friozinho na barriga. Mas irmãos, a verdade é, nenhum de nós sabe o tempo que tem. Mas às vezes vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E não temos. Aquilo que nós temos é uma coisa que é certa. É que a vida pode mudar de um segundo para o outro, mas o nosso Deus nunca vai mudar. E eu fico feliz e seguro por causa disto mesmo. Isto chega para si? É suficiente esta certeza de que Deus está consigo? Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Esteja você onde estiver. E aconteça o que acontecer à sua volta. O nosso Deus está connosco. E isto é suficiente. Como eu costumo dizer, no dia em que nós fecharmos os olhos aqui, abriremos numa outra pátria. Num outro país. Num outro reino. E eu tenho a certeza absoluta que, não percebendo e não compreendendo, assim que nós abrirmos os olhos lá, nós vamos dizer, ai Senhor, se eu soubesse que era assim, já tinha orado para tu trazeres mais pressa. Eu acho que nos vai acontecer, irmãos, tenho a certeza. Porque nós estamos agarrados à vida. É bom viver. É bom. Mas melhor é viver para Deus. Porque é aqui que nós temos a nossa verdadeira realização. Saber quem nós somos. Ser cristão é difícil. Mas eu não consigo imaginar a vida de outra forma. Porque depois de nós sermos redimidos e resgatados por Cristo, entregar a nossa vida a Ele não é muito. Entregue a sua vida a Ele se ainda não o fez. E deixe que Deus trabalhe em nós. É doloroso. Tornar-nos pessoas amorosas é complicado. Implica anular a nossa justiça muitas das vezes. Aquilo que nos apetece fazer, não podemos fazer porque tem que entrar o amor. Eu dou graças a Deus pelo amor de Jesus na minha vida. Porque se Jesus fizesse aquilo que eu merecia, quem estava na cruz era eu. Eu não estava lá sozinho. Sabe o que é que estava lá comigo? Os malfeitores, sim, era vocês e eu. Estávamos lá todos. Já pensou nisso? Temos muitos motivos para dar graças a Deus, não temos? Venha ao que vier. Senhor, obrigado. Obrigado. Amém. Amém.